para a decepção de mais de 35 mil torcedores que compareceram no Allianz Parque na noite desta segunda-feira, o Santos empatou em 0-0 com o Ceará pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida fez uma grande festa para receber o time na capital paulista. Neymar compareceu ao jogo e foi homenageado pelo Santos pelos 100 jogos disputados na Vila Belmiro, mas não teve jeito. Mesmo com as mudanças feitas pelo técnico Kleber Xavier, o time não teve forças para vencer o Ceará. Mais uma vez, os destaques positivos do Peixe foram o goleiro Gabriel Brazão, Soteldo e Roleiser. Veja a seguir a coletiva completa de Kleber Xavier. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Kleber Xavier. Pode começar. Kleber, boa noite. Murilo Tauro, da TV Tribuna. Hoje o Verón teve mais uma oportunidade, jogador emprestado do Porto ao Santos, que não foi para o jogo contra o Grêmio. E o Matheus Xavier não estava nem na lista de relacionados. Queria saber por quê. Boa noite. Durante a semana a gente trabalhou bastante com os dois, né? Conversei bastante com o Matheus Xavier, precisa evoluir em alguns aspectos, um momento difícil, né? Precisa ir numa condição melhor, entrou bem contra o CRB, contra o Grêmio, as substituições não cresceram muito a equipe, né? Inclusive ele. Conversamos bastante, vai trabalhar, vai seguir trabalhando e em breve vai receber a oportunidade. Kleber, queria que você pudesse nos dizer o que foi montado de estratégia para esse jogo contra o Ceará e por que o Santos não consegue sair com a vitória, seu terceiro jogo como técnico desde a sua chegada, 2 empates e 1 derrota, e o Santos que segue na vice-lanterna, mesmo que vença o clássico no próximo final de semana, segue na zona do rebaixamento. Conseguimos evolução no aspecto defensivo nesse momento de treino que a gente teve maior agora dessa semana, né? Hoje demos pouca chance ao adversário, a chance que o Ceará teve foi no momento defensivo, que a gente abriu espaço, né, de contra-ataque, foi no final agora com 2 finalizações do Lelê, mas efetivamente a gente conseguiu construir bem na iniciação. Hoje evoluiu em ganhar campo, evoluiu em jogar no campo adversário, mas novamente não conseguimos ser efetivos na frente, né? Tivemos aí de 4 finalizações, de 14 finalizações no gol. Teve uma do Roleiser que passou perto de cabeça, uma do Roleiser que passou no primeiro tempo ainda perto do gol, e a única no gol foi do Tiquinho, numa virada no segundo tempo do gol. Então precisa melhorar, a gente segue trabalhando, vamos seguir trabalhando. Trabalhamos essa semana mais larga, né, com bastante treinamento de enfrentamento entre a gente, de enfrentamento com a base, de construção no primeiro momento da iniciação, na construção média, no último terço, trabalhando bastante coisas para poder evoluir, mas no jogo em si não fomos efetivos e precisamos seguir melhorando e melhorar os números. Kleber, tudo bem? Pedro Larroca, NG 97 FM. Ainda na parte tática, para quem vê de fora, parece que o Santos tem um grande problema de ter buracos no meio de campo, não pela parte técnica, mas sim pela falta de número de jogadores. Sempre parece que o time adversário tem uma superioridade numérica no meio de campo. E hoje o Tassiano, que poderia ser um coordenador de jogadas, estava na mesma linha do Tiquinho, formando até um 4-2-4. Queria que você explicasse essa decisão de ter o Tassiano, que poderia ser esse cara muito próximo ao Tiquinho, sem ter esse meio armador, esse coordenador de jogadas. Obrigado. A ideia era trazer o Roleiser em flutuação para dentro, da direita para o meio, às vezes trocando com o Tassiano. A ideia era subir o bom tempo para ocupar essa janela. Pelo lado esquerdo, o Soteldo aberto, às vezes com sempre me foge o nome dele, o lateral esquerdo, Escobar, abrindo ou entrando por dentro. Então a gente fazendo 2 por dentro, com o Tassiano vindo para a janela, bom tempo, e Roleiser pela direita, Soteldo e Escobar pela esquerda. Escobar eu sempre brinco e me foge o nome. A gente colocar 6 lá, fazer um 3 de saída com o Rincon pela frente, né? Essa era a ideia, mas a gente entrou pouco nessa janela, tentamos corrigir no segundo tempo, melhorou com a mudança de lado do bom tempo, ficando mais e entrando mais nessa janela, e depois a gente buscou com as substituições do Léo Godoy dar uma passagem pelo lado direito, um lateral que agredisse mais, que passasse corredor, e o Barreal trazendo o Roleiser para dentro para ter esse meia armador nesse espaço. Melhoramos, depois a outra entrada do David para manter, já que a gente tinha jogado o Ceará para baixo, manter 2, Tiquinho e David dentro, e trazer o Roleiser mais para trás, tirando um bom tempo, né? A última foi a entrada do Verón, um externo esquerdo, e trazendo o Soteldo mais porque o Tiquinho já estava desgastado, já estava cansado, né? A entrega deles foi muita, mais uma vez,
Mas mais uma vez a gente precisa melhorar e não é com apenas essa rapidez que a gente vai instalar o dedo e vai mudar. Aos pouquinhos a gente vai vendo, vai fazer análise amanhã com calma do jogo, amanhã e na quarta-feira apresentar para eles, para que a gente possa seguir trabalhando para o jogo do Corinthians. Kleber aqui, Vinícius Figo, Santos TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. O Santos teve uma semana de preparação para o jogo de hoje, foi a primeira semana cheia que você teve de trabalho também, só que mais uma vez o resultado não veio. Mais uma vez o time deixa o campo com a torcida vaiando a atuação do clube. O que você pode dizer para esse torcedor que nos 3 últimos jogos compareceu, hoje mais de 35 mil pessoas em São Paulo, e mais uma vez o time tropeçar em casa? E uma segunda pergunta, 5 pontos e 8 rodadas. Eu sei que ainda está cedo, mas esse time, nesse momento, briga contra o rebaixamento? Muito obrigado. O momento essa é a realidade, né? Mas a gente, como eu disse, a gente tem que usar mais uma semana de treino agora para trabalhar para o jogo contra o Corinthians. O torcedor não tem nada o que falar. O torcedor veio hoje, lotou o estádio, apoiou o tempo inteiro, se vaiou, foi no final do jogo, né? É um direito que ele tem, mas apoiou. Na Vila, quando teve lá no jogo que a gente teve contra o CRB, já era uma situação mais difícil, mas apoiou também enquanto pôde, né? E a gente acabou sofrendo um empate, que não era o nosso desejo. Eu não tenho nada para falar com o torcedor. Gostaria que na próxima vez que a gente jogar, ou aqui ou jogar na Vila, que ele continuasse apoiando. Gostaria que aqueles torcedores que fossem no jogo contra o Corinthians continuasse apoiando durante o jogo. Isso é importante para os jogadores tentarem sair dessa. Porque entrega não faltou. Trabalho a gente vai buscar evoluir, como eu disse, evoluir um pouquinho defensivamente. Conseguimos sair numa construção na primeira iniciação para chegar até o meio campo. Precisamos melhorar a nossa efetividade, precisamos acertar o gol, precisamos melhorar nossas finalizações. Trabalho. Kleber, boa noite. Eu vou deixar um pouquinho a parte tática de lado, que a gente acaba sempre falando disso, e eu vou tocar num assunto que eu toco há bastante tempo no clube, que é a questão psicológica, que a gente percebe que os jogadores estão bem abalados. Hoje saiu uma matéria, inclusive sobre o Guilherme, de quando ele estava saindo vaiado, e eu vou ler essa parte, tá? Abre aspas. O atleta sentiu o baque, cogita ajuda psicológica e recorreu ao pastor da sua igreja. Vocês vêm de uma comissão de seleção brasileira. Qual a importância de ter um departamento psicológico no clube para ajudar nesse momento? A importância é grande, já conversei com o Pedro sobre isso. Futebol em qualquer situação, né? Nos grandes clubes precisa ter esse departamento, né? Tanto para a comissão técnica quanto para atletas, ainda mais nesse momento de pressão que é difícil, né? Jogadores aí, não só aqueles jogadores que vivem um momento difícil, como a gente vive agora no Santos, até em momentos bons, atletas sofrem algum tipo de pressão. Então é muito importante a presença do profissional dessa área. Boa noite, Kleber Xavier, aqui à sua frente. Boa noite, tudo bem? Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Kleber, a minha pergunta é justamente sobre a semana cheia que você teve de trabalhos, né? Tivemos aqui um intervalo de 8 dias da partida contra o Grêmio até a partida de hoje contra a equipe do Ceará. Você destaca algum ponto de evolução da equipe comparado àquela partida e também se você enxerga algum ponto como crítico da equipe que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro? Hoje o Santos é o 19º colocado com apenas 5 pontos. Primeiro, a gente usou a semana para recuperar um pouco daqueles atletas que fizeram uma sequência de jogo muito curta, né? CRB e Grêmio. Segundo, a gente ganhou alguns atletas. Já no jogo contra o Grêmio ganhamos o Tassiano e o Soteldo, e agora essa semana para esse jogo ganhamos o Souza, o Zé Rafael e o Barrial, né? 3 jogadores importantes. Então a gente tem poucos jogadores do DM, hoje é o Guilherme, o Schmidt e o Neymar, né? Então estamos ganhando todo mundo e trabalhando todo mundo, né? Os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa organização defensiva, a nossa organização ofensiva, trabalhando não só para o jogo, né? O momento estratégico para esse jogo do Ceará, a gente fez 2 treinos, um na sexta e um no sábado. No sábado e um no domingo. A gente perde a semana porque o jogo foi segunda, né? E a gente conseguiu ter uma evolução, como eu falei antes. Na iniciação, na construção da saída do goleiro, encontramos espaço, chegamos no campo do Ceará com boa qualidade, mas precisamos melhorar a nossa janela do entre linhas ali e melhorar a nossa chegada na área. Chegar com mais gente, chegar finalizando mais, entrar mais ainda. No jogo contra o Grêmio, eu falei, a gente trabalhou, a gente teve várias jogadas do sorteio pelo lado esquerdo e não atacamos em nenhuma o primeiro pau. Então, trabalhar esses detalhes e vamos continuar trabalhando, como eu falo, não vai instalar o dedo e as coisas vão mudar.
feliz por estar ganhando jogadores. Eu acho que não perdemos ninguém nesse jogo, já é uma coisa boa. No jogo passado a gente acabou perdendo o Schmidt, então devo ter bastante gente à disposição para montar a equipe do Corinthians e procurar essa evolução. A nossa luta agora nessa semana é evoluir a parte ofensiva. Boa noite, Kleber, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu vou insistindo um pouco nos jogadores relacionados para a partida. Além do Matheus Xavier, que você já falou um pouco, você relacionou 5 zagueiros para esse jogo. Então eu gostaria de saber o porquê, a quantidade de zagueiros relacionados, e também sobre o JP Sherman. Ele não foi relacionado para esse jogo, não sei se aconteceu alguma coisa com ele ou se você acha que ele está um pouco atrás dos outros laterais relacionados. Não vieram para esse jogo do grupo que estava com a gente o Xavier, não veio o Luca, né, que jogou uma semana aí contra o Grêmio. Xavier e Lucas jogam quarta-feira agora contra o Cuiabá pelo Sub-20, né? É importante dar um ritmo para eles, e no final de semana contra o Corinthians decidam se trazem ou não, né? O Sherman com o Léo Godoy brigando por uma opção ofensiva, né? O Luizão como zagueiro e também com uma sustentação de saída de 3, que eu podia precisar no caso da gente estar ganhando o jogo e precisar fechar mais um espaço, um jogador defensivo com bola aérea. O time do Ceará tem uma boa bola aérea, por isso eu pensei no Luizão para esse jogo, e entre Sherman e Léo Godoy para esse jogo, a preferência ao Léo Godoy. Boa noite, Kleber. É início de campeonato, mas não tem como não deixar de relembrar a campanha do Santos no rebaixamento de 2023. Nas primeiras 8 rodadas, assim como essa, foram 11 pontos conquistados, e agora, em 2025, o Santos só tem 5 pontos conquistados. Queria saber de você, o Santos está tendo tempo de trabalho, como teve 8 dias para preparar para o jogo de hoje, você comentou que é trabalho. Tem a torcida comparecendo, mais de 35 mil torcedores presentes aqui no Allianz Parque. Então, 2 perguntas em uma. Primeiro, qual o teor da conversa no vestiário com os seus jogadores? A gente já comentou aqui a respeito do fator psicológico, mas qual o teor e o seu papel, o papel da sua comissão, nesse aspecto de tentar angariar uma parcela um pouco maior de confiança entre os atletas? E segundo, o torcedor quer saber também, se tem tempo, se tem a torcida comparecendo, se tem trabalho, o que falta para o Santos começar a ganhar no Brasileiro? Obrigado. O teor que fala da conversa no vestiário em que momento? Do dia a dia. No vestiário do dia a dia, do CT, ou no vestiário do game? Do dia a dia. Do dia a dia. O momento é de tentar dar confiança a eles, trabalhando, como eu disse, analisando os jogos jogados, conversando individualmente com cada atleta, conversando entre o setor, colocando ideias no setor. Muda um pouco, eu falei numa das entrevistas que eu fiz, o meu jeito de jogar, do jeito do Caixinha jogar, a gente trazer essas ideias. A entrega deles, de todos, ela é muito, não tenho que falar de nenhum deles, conversei com eles agora no vestiário, tentar trazer confiança a eles, né? E também lembrar que para a gente sair dessa situação, a gente tem que melhorar alguns detalhes do jogo, né? E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Então, hoje não entrou no nosso gol, mas no gol adversário a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa criar mais. Para confiança e trabalhar não tem outra forma, não existe outra forma, né? Hoje a gente ganhou, como eu falei, o Barreal, no jogo passado a gente ganhou o Soteldo e o Tassiano, fizeram 2 jogos agora, né? Ganhamos o Bom Tempo, que também veio no passado. A gente está ganhando jogadores e trabalhando, melhorando o detalhe, refinando, fazendo ajuste, conversando com eles, passando essa confiança, né? E o que eu posso falar para o torcedor? Que a gente vai seguir trabalhando, né? Tentar passar, a pedir ao torcedor que continue durante o processo do jogo apoiando, e depois não direito, se o resultado não acontecer, mas uma hora a coisa muda. Eu não tinha pensado na situação do ano passado, né, de início, no ano retrasado, né, para a queda, né, não tinha pensado nisso, tenho pensado jogo a jogo, agora é análise desse jogo e pensar no Corinthians. Já passei por essa situação como auxiliar muito em outros clubes e acho que 90% consegui sair dela e dessa forma, com trabalho e passando confiança aos atletas. E eles se entregando, eles estão se entregando. É que às vezes a pressão é difícil de lidar e a gente tem que trabalhar isso. Boa noite, Kleber. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Ainda nesse assunto de necessidade de vitória, né? Você tem ressaltado muito sobre pensar jogo a jogo, né? E
esse jogo de hoje já teve uma melhora defensiva, agora no próximo é pensar numa melhor ofensiva. Só que ao mesmo tempo o Santos não tem conseguido pontuar, tem feito a pior campanha da sua história na era dos pontos corridos, pior até mesmo do que em 2023, no ano do rebaixamento. Como conciliar esse pensamento de vamos jogo a jogo, vamos com calma, com a urgência que o momento exige para o Santos conseguir sair dessa situação? Obrigado. Dessa forma, né? A urgência está no próximo jogo. Então a gente tem que trabalhar para o próximo jogo. Manter o que a gente fez de bem defensivamente, manter o que a gente fez de bem na construção inicial, ajustar algumas situações da parte ofensiva, seguir trabalhando para que essa vitória venha. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Alguns times que a gente pensava que estariam brigando lá em cima também estão com dificuldade. Mas essa é uma dificuldade deles. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar no meu trabalho e na minha equipe. Nós continuamos com uma dificuldade muito grande, né, e a pressão aumenta cada vez mais quando a gente não faz o resultado. Acho que contra o Grêmio a gente teve uma possibilidade maior de finalizações e acabou não aproveitando, acabamos sofrendo um gol no final. Hoje a gente deu uma chance clara ao adversário, ali em 2 bolas do Lelê no fim, mas não fomos efetivos e não criamos chance mais perigosa no momento que a gente estava melhor no jogo. Criamos uma posse muito alta, né, se não me engano 65 alguma coisa, mas a posse sem efetividade ela não te traduz nada, né? Tem que melhorar. Quero aqui à sua direita, boa noite, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Seriam 2 pontos que eu queria conversar contigo. Primeiro, você fala sobre a questão da finalização da jogada, né, que o time pecou nesse sentido. É mais uma questão técnica dos jogadores ou a criação, as jogadas criadas não são as mais limpas para os atacantes conseguirem finalizar? Esse é o primeiro ponto. Queria que você fizesse essa diferença, se é mais uma questão de atacante chutar bem ou da bola chegar limpa para o atacante conseguir finalizar da melhor forma. E o segundo ponto, você falou que viu algumas evoluções, mas você termina o dia de hoje, essa segunda-feira, vendo essas evoluções, imaginando que é um caminho que está sendo bem trilhado, ou viu uma evolução, mas é muito pouco porque o Santos precisa nesse momento? É pouco, a tua pergunta foi boa porque ela vem em 2 sentidos, né? Eu falei assim que a gente teve uma evolução muito boa contra o Grêmio na iniciação, na criação, na criação média para alta, ali chegando no campo adversário contra o Grêmio, a gente cruzou muito o lado esquerdo bem, né? Hoje a gente teve uma boa entrada do Barreal, ocupando bem o lado direito ali também, é uma coisa boa que a gente ganha. E a questão também da jogada do último passe. Do penúltimo passo, do último passo, de ter uma criação melhor, de ter mais clareza, para essa bola chegar nos atacantes, uma melhor finalização também dos atacantes. Nesse momento de pressão é muito difícil. A bola parece que ela queima um pouco o pé nessa criação e queima um pouco o pé na hora de definir, mesmo que os jogadores sejam jogadores experientes e de qualidade técnica. Eu estou falando de jogadores que jogam na nossa frente, são jogadores campeões em seus clubes, né, que têm a qualidade, jogadores de seleção, mas que precisam trabalhar e precisam que a gente consiga ser mais efetivo. Kleber, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. No início do ano, muitos jogadores do Santos, publicamente, né, reclamaram do gramado do Allianz Parque, por ser um campo sintético. Queria entender como hoje esses jogadores se adaptaram nessa partida, nesse campo aqui do Allianz Parque. Uma segunda, né, a pauta do dia de hoje, a CBF anunciando a contratação do Ancelotti. Vocês passaram por 2 ciclos de Copa do Mundo. O que esperar desse treinador nesse ambiente que vocês conhecem muito bem? Boa noite. Boa noite. A gente jogou nesses 3 jogos que eu fiz em 3 lugares diferentes, né? O Campo da Vila eu sempre achei um campo muito bom, continua bom. E o Olímpico não estava bom, né? Mas a gente conseguiu jogar no campo. E o sintético do Palmeiras hoje estava bom, né? E depois eu vou conversar com os jogadores. O sentimento de alguns em campo sintético é de puxar mais, de sentir mais panturrilha, de ter um certo incômodo, mas estava posta a ideia, a definição, e às vezes vai acontecer da gente ter que jogar aqui, ou ter que jogar no Engenhão, ou ter que jogar no gramado do Atlético Mineiro, né, que também é sintético, então é uma situação natural. Quanto ao Ancelotti, é um cara que quando a gente estava na seleção nos recebeu muito bem lá, é um dos principais treinadores do mundo, experiente, tem uma boa relação com atletas do Brasil, que ele dirigiu durante muito tempo, né, um cara de sucesso, e eu
Para mim não existe essa questão de brasileiro ou não brasileiro. Fazendo um bom trabalho, sendo um cara experiente, espero que ele venha, consiga implantar o trabalho dele aqui e consiga buscar o êxito. Kleber, boa noite. Felipe Manuel de Santos. Dois tópicos que você citou anteriormente me chamaram a atenção, então vou citá-los e questioná-los. Você falou do único chute na direção do gol, de fato foi do Tiquinho, e foi uma jogada construída pelo meio, pelo menos o passe final foi do Roleiser. Mas na estatística oficial do jogo foram 35 cruzamentos. Gostaria que você comentasse por que isso, né? 35 cruzamentos, quando pode ser uma coincidência, pode ser planejado, enfim, o único chute na direção do gol saiu numa jogada centralizada. Eu também queria voltar na primeira pergunta da coletiva, porque a questão foi sobre o Verón e o Matheus Xavier. Você acabou falando só sobre o Matheus Xavier. Queria entender por que o Verón, num jogo desse, depois de uma suspensão, punição, enfim, voltou num jogo em que a torcida claramente não estava muito afim de ver o Verón. Não sei se você conversou com ele, que ele seria vaiado ao entrar em campo, como foi. Por que essa volta do Verón ocorreu depois dessa punição, enfim? Vou começar pela primeira. A primeira, como eu digo, a gente precisa ganhar tempo para melhorar o nosso jogo também por dentro de criação, né? Nesse último terço, antes de chegar na finalização, achar melhor os espaços da janela. E também é muito interessante a dificuldade que a gente tem também porque está ganhando jogadores, né? A gente não trabalhou com o Soteldo ainda para o jogo contra o Grêmio, foi 1 ou 2 treinos. Agora que a gente teve mais Soteldo, está sendo um tempo maior. Agora que a gente teve Bom Tempo, um tempo maior. Agora que a gente teve Barreal, um tempo maior. Então essa evolução de treino ela precisa também de tempo. O lugar mais difícil de se trabalhar, de se criar, é nessa região, né? Entrando no campo adversário até chegar no último terço, conforme a pergunta anterior. Não é um problema só de finalização, precisamos melhorar a nossa criação também. O tempo vai nos dar isso, entender quem vai bem naquele setor, quem vai bem em outro setor, como a gente vai fazer essas movimentações. O Ceará defende muito bem, um time que se defende bem, defendeu bem nos espaços, e a gente não encontrando espaço por falta de um tempo melhor, um conhecimento melhor, de trabalhar melhor as jogadas, a bola acaba gerando por fora e tendo cruzamentos. Alguns cruzamentos perigosos, a gente conseguiu cruzamentos de chão, cruzamentos perigosos, mas acabou não aproveitando. Quanto à questão do Verón, eu conversei com ele sim, ele teve uma punição administrativa, ele teve uma punição desportiva, não foi no jogo contra o Grêmio. Como eu tinha semana cheia, trabalhei bastante com os dois. São dois jogadores interessantes, tanto ele quanto o Xavier. Entendi que ele mesmo pressionado para esse jogo me daria um pouco mais, como ele deu nos treinamentos, né? E aí a gente vai avaliando dia a dia para ver como a gente vai definir, né? Agora que a gente tem mais gente no grupo, como a gente vai definir as convocações para o próximo jogo. Boa noite, Kleber. Aqui. Boa noite. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva FM e da Rede Ronaldo. Voltando para o tema do gramado sintético, você também contou com a volta do Zé Rafael. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se a pouca minutagem dele foi atribuída não apenas pelo longo tempo sem jogar, mas também pelo gramado sintético, e como tem sido essa evolução dele no dia a dia. Dá para ter mais minutagem no clássico contra o Corinthians? Sim, hoje ele era um jogador que eu poderia usar uns 30 minutos, foi o que eu conversei com o departamento físico, né? Conversei muito com ele, como no início da semana a bola estava quadrada, ela foi arredondando com o passar do tempo. É um cara que ficou muito tempo fora, né? Tem ritmo, tem que sentir o gramado, embora ele é acostumado a jogar nesse gramado, é um gramado difícil para ele. Podia ter colocado mais cedo, mas as opções anteriores eu achei as melhores, né? Então, com certeza eu vou contar com o Zé por mais tempo, com o Barreal por mais tempo, esses que chegaram agora, né? Que saíram do DM agora, e com o Souza podendo contar por mais tempo. No jogo passado eu tive que usar o Tassiano e o Soteldo o jogo inteiro, né? Por uma questão de necessidade, por não ter muitas opções, né? São jogadores importantes, eu acabei usando fora daquilo que a gente planejou. Hoje a gente usou mais ou menos dentro do planejamento, o Barreal dentro de um planejamento de 45, usamos um pouco menos, e o Zé podia ter usado um tempo maior, mas fiz uma opção por outro detalhe tático. A última aqui.
Boa noite, Kleber. Relação Henrique, Esporte com Esporte. É claro que não é muito momento de falar sobre isso, né, até porque ainda não está aberta a janela de transferências, mas queria que você falasse sobre a sua comissão técnica e sobre a parte diretiva do clube. Se você já chegaram a discutir se o elenco do Santos precisa de de mais contratações pensando no final da temporada até na Copa do Brasil e no Brasileirão no mês de julho, pensando daqui até dezembro. O nosso trabalho é como um todo, né? Tem a coordenação do CEO, que é o Pedro, e a gente conversa direto, tem o nosso analista de mercado, tem os nossos coordenadores dentro do trabalho e a comissão conversando sobre todos os assuntos. Mas agora é hora de focar nesses atletas que eu tenho para esses jogos importantes da sequência do Brasileiro antes da janela, né? Corinthians, Vitória, Botafogo, não, do Brasileiro. Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. Se não me engano, são esses 4 jogos e um jogo do CRB pela Copa do Brasil. Vou precisar de todos, como eu tenho dito, né? Alguns às vezes vão ter que ficar de fora da convocação ou de fora do jogo, por opção minha. Sempre eu falo para eles, são 16 jogadores que a gente vai usar em cada jogo, né? E trabalhar e se preparar para isso. E o meu fortalecimento a todos. Não é hora de cobrança, como eu digo, porque eles estão dando o máximo deles. É hora de tentar dar confiança, de tentar tirar essa pressão, né, para que o resultado venha, como eu coloquei hoje. A gente está numa tempestade ruim, é hora da gente começar a sair para uma tempestade boa. E quando isso acontecer, a gente vai subir com certeza. Onde a gente vai parar, não sei, mas a gente vai subir. Bom, torcedor, é isso. Mais uma vez o Santos não consegue vencer e apenas empatou com o Ceará no Allianz Parque com mais de 35 mil torcedores empurrando a equipe. O técnico Kleber Xavier foi muito vaiado quando sacou do time Gabriel Bontempo e quando tirou Tiquinho Soares e colocou Gabriel Veron na partida. Com tudo isso, o Peixe continua na zona de rebaixamento, na penúltima colocação com 5 pontos ganhos. Apesar do presidente Marcelo Teixeira e os jogadores declararem logo após a partida que não temem o rebaixamento, a verdade é que o sinal continua vermelho e o rebaixamento é sim uma grande preocupação na Vila Belmiro. E você aí, meu caro torcedor, também ficou de cabeça quente com esse empate do Santos? E, em sua opinião, o time está melhorando com o comando do Kleber Xavier? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.